Olá pessoal, tudo bem? Então aqui é a Carly Lisa, né? E bem-vindos ao meu canal Apaixonados pela Presença. Hoje quero falar sobre alguns livros, quero falar sobre o que eu estou lendo, esse aqui, Entendes o que lês? Esse aqui é mais de teologia, mais uma explicação de como ler a Bíblia. E eu tô só no segundo capítulo ainda. Então ele vai falar aqui uma das primeiras coisas pra gente ler e entender bem a Bíblia é escolher uma boa tradução. Então, eu tô nesse capítulo e tô bem ansiosa na expectativa dessa leitura. Outro livro que eu tô lendo é esse aqui, Salmoterapia, do Dr. Jonatas Leônio. Ele é o doutor do Jesus Cop ali. Ele é um pastor, terapeuta, e ele é muito benção. Esse livro eu comprei faz um tempinho, só que eu ainda não tinha começado a ler. Ele tem do Salmo 1 a 30. Então, tem uma pequena reflexão e depois tem perguntas para responder. Mas ele é muito lindo. É muito lindo. Eu me surpreendi. Também quero mostrar uma pequena compra para os meninos do Dia das Crianças. Ai, tá pesado. Comprei essa coleçãozinha. Um sonho de infância, né? Das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Eu até postei no meu status e eu coloquei assim: não compre o que eles querem, compre o que eles precisam. E eu já tinha lido um livro com eles, O Sobrinho do Mago, e foi bem gostoso. E agora a gente tá no segundo livro, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E é uma leitura bem gostosa, ela é uma leitura assim rápida, e como é uma história, eles ficam bem presos. E eu tenho tido uma experiência muito linda. Eles fazem o devocional e leem a Bíblia sozinhos, né? Agora eles estão no livro de Salmos. Mas nesse livro eu faço questão de sentar com eles e eu leio a maior parte. Eles leem algumas pequenas partes, mas eu leio a maior parte. E é um momento muito gostoso, muito maravilhoso. E eu acho que nosso exemplo conta muito, mas às vezes eles não estão prontos, né? Não estão prontos, não são autônomos para fazer leitura sozinho. Então a gente precisa ajudar. Tá em cima também, né? Fazer parte, não só dizer para eles fazerem e não fazer, né? Outro livro que eu já terminei de ler, que a gente vai começar um estudo bíblico, é um livro que foi indicado no curso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo um curso que se chama Escola de Esther. E lá teve uma aula sobre manipulação. E foi falado sobre este livro, Desmascarando o Espírito de Jezabel, de John Paul Jackson. Então vai falar muito sobre a manipulação, como age esse espírito de Jezabel, né? Que ele gosta de intimidar os profetas, de calar os profetas, e quais as estratégias que ele usa. Então eu já deixei aqui com um joguinho que a gente ganhou na igreja, né? Para fazer o estudo bíblico que vai começar logo com as mulheres. Eu queria fazer uma meditação, e eu fiquei um tempo sem gravar vídeo porque eu tava sem memória no meu celular, e agora eu consegui liberar um pouco de espaço. É uma leitura que eu estou lendo o livro de Isaías, e essa semana, me prendeu, sabe? É Isaías 5, que vai falar a canção da vinha. Isaías 5, diz assim, tô lendo na NVI. Cantarei para o meu amigo, o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Preparou tudinho, né? Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Em algumas traduções diz uvas bravas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Que mais? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. E farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. E também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, na vinha do Senhor dos Exércitos, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel.
e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Amém? Quando eu li essa passagem, um agricultor, Deus é esse agricultor, ele preparou um terreno, ele tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela, fez um tanque de pressar uvas, ele deixou tudo preparado. E ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Eu lembro quando eu era pequena, eu gostava de comer caqui. Só que tinha caqui, não lembro qual que era o nome, mas tinha o caqui que a gente podia comer, caqui café, e tinha um outro que era o caqui amarrador. Eu imagino que essas uvas azedas aqui, essas uvas bravas, eram aquele caqui amarrador que ninguém consegue comer porque amarra toda a boca. E no versículo 4 diz assim, ó, que mais que eu poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Deus deu tudo de si. Ele deu o melhor que ele tinha. Jesus Cristo. Ele deu o melhor que ele tinha. Mas mesmo assim, nós demos uvas amargas, uvas azedas, uvas bravas. E aqui tem uma palavra bem pesada, né? De derrubar a cerca, de transformar em pasto, de derrubar um muro para ser pisoteado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E no final do versículo 7 diz assim, ó, ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Ele esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. O Senhor tinha expectativas sobre essa vinha. Assim como o Senhor tem expectativas sobre nós. Nós somos criadas com um propósito. E será que temos cumprido o propósito que o Senhor nos chamou? Ele deu Jesus. Jesus veio aqui, viveu como homem, morreu. E ele lavou os pés dos discípulos. Ele deixou um exemplo enorme de serviço, exemplo de humildade, exemplo de mansidão. Jesus tinha um coração que tinha compaixão pelas pessoas, tinha misericórdia. Ele amava os pequeninos, ele amava as criancinhas. E a gente se diz cristão, e será que temos dado esses frutos, os frutos que lembram Jesus? Ou será que os nossos frutos não lembram o nosso Criador? Ou a gente se parece com ele, ou não, né? Ou a gente dá frutos bons, uvas boas ou uvas azedas. Então fica essa nossa reflexão, né? Que Deus espera de nós. Ele investiu em nós. Ele espera algo de nós. E às vezes a gente quer reter. Às vezes ele nos dá tanto, a gente fica gordo espiritualmente, porque a gente se sacia da palavra, se sacia da presença. Mas a gente não quer dividir para ninguém. Você vê as pessoas sofrendo e você não reparte o pão. Você vê as pessoas com fome e com sede e você não dá a água viva que você tem. Então, quero orar com você nesse instante. O Senhor nos dê graça. Que venhamos ser Jesus por aí. O Jesus copy, né? Venhamos ser cópias de Jesus aonde a gente estiver. Não importa, lá no seu trabalho, na sua casa. Tem inúmeras pessoas precisando de Jesus. E nós precisamos falar dele. Amém? Pai, eu oro, Senhor, por essas pessoas que assistirão esse vídeo, Senhor. Deus, que essa palavra que falou comigo, Senhor, sobre a canção da vinha, fale com elas também, Senhor, que a gente não venha ser cristão egoísta, cristão guloso, Senhor, que não queira dividir esse pão maravilhoso, esse pão do céu. Mas que a gente possa ser cartas vivas do Senhor aonde quer que nós formos, Senhor. Que não retenhamos a Tua palavra, que não retenhamos aquilo que o Senhor tem confiado em nós. Que as expectativas que o Senhor tem a nosso respeito, nós venhamos cumprir, Senhor.